Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Gustavo Pazetti, engenheiro agrônomo com muito orgulho, professor da Faculdade de Agronomia da FESURV em Rio Verde, Goiás. Nós vamos falar um pouco de ecofisiologia da produção. O que é a ecofisiologia da produção? Tentar entender como e por que a planta funciona e como que a planta reage ao meio ambiente. Porque a planta é um ser vivo e tudo que nós fazemos ela reage. Dentro da ecofisiologia da produção nós vamos falar do sistema Excellence, agricultura de excelência. Um sistema de cultivo que, se a gente fosse traduzir o que é Excellence, nós diríamos, é uma tecnologia que nos oferta a possibilidade de obter e manter plantas que permaneçam fisiologicamente mais ativas durante todo o ciclo. E dessa forma, plantas com maior habilidade para transformar água, luz e adubo em grãos. O que nós queremos produzir e a qualidade do que nós queremos produzir depende do sistema de produção. Planta, ambiente e manejo. Vários fatores determinam o ambiente, né? Se estamos em plantio direto, convencional, se fazemos safra, safrinha, se estamos plantando a 300 ou a 700 metros de altitude, espaçamento, população, se fazemos rotação ou monocultivo, sucessão. Manejo. O pilar básico do manejo, senhores, chama-se perfil físico, químico, biológico de solo. Se vocês não têm perfil físico, químico e biológico de solo na fazenda, está rasgando dinheiro. O segundo ponto de partida de manejo, qualidade de semente. E quando falamos em qualidade de semente, a gente não fala em poder germinativo, a gente fala em vigor, que é a força que a semente tem para, após germinar, no menor tempo possível, nos ofertar uma planta sadia. Evidentemente aqui entra a rotação de culturas, adubação foliar, enfim, tudo aquilo. Potencial genético define tudo, mas quando nós falamos em potencial genético temos que fazer uma escolha. Ou escolhemos produtividade ou resistência, porque é impossível termos na mesma variedade os dois atributos. A variedade que é produtiva é melindrosa, a que é resistente é pouco produtiva. Por que potencial genético define tudo? Porque por trás de potencial genético nós temos a caixinha de Pandora. Aquilo que sabemos que existe, mas não sabemos muito bem como funciona. O que é isso? Hormônios. A planta tem 3 hormônios que dão sinal verde para ela crescer, se desenvolver, produzir e se manter jovem, igual a nós. Mas também tem 2 hormônios que dão sinal vermelho. E esse hormônio aqui, além de não permitir o crescimento e o desenvolvimento da planta, diz para a planta, você simplesmente vai ficar velha mais rápido. E na medida que envelhecemos, diminui a nossa disposição. Descobrimos também que a planta tem hormônios relacionados com mecanismos de defesa, mas nas variedades produtivas que nós temos hoje, esses mecanismos de defesa estão escondidos. Para onde caminhamos? Para resgatar esses mecanismos de defesa, ou por melhoramento genético, ou por biotecnologia, ou por bioativação, utilização de produtos que também sejam capazes de despertar esses mecanismos de defesa. A Excellence está nisso, né? Nos ofertando plantas que também têm mecanismos de defesa ativados. Muito bem, para que o potencial genético possa se manifestar, a planta tem que encontrar condições ideais de temperatura, luz, água e nutrientes. E nós ainda temos que contornar os ladrões energéticos, de preferência de forma preventiva. Porque quando nós percebemos a mancha, né, na folha, por alguma doença ou dano por uma praga, o dano já está feito. Só que antes de nós percebermos o sintoma, a planta já passou por uma luta com o patógeno ou com o inseto, gastando energia. Já sofreu o estresse. E não tem nada mais que detone qualquer ser vivo do que o estresse. Vocês já devem ter ouvido falar a palavra estresse mata. E mata mesmo. Então a ideia é que nós possamos gerenciar o ambiente e as tecnologias. A primeira opção, solo. Não podemos ter um solo que seja apenas reservatório de água superficial. Temos que ter um reservatório em profundidade e dar subsídio físico e químico para crescimento radicular. Definido isso, alimentação de forma equilibrada, de forma balanceada. Se abusarmos excessivamente de fósforo, criamos desequilíbrio em cobre, 5. Se abusarmos excessivamente de potássio, criamos desequilíbrio com cálcio, com magnésio. Então a nutrição da planta tem que ser encarada do mesmo jeito que nós encaramos a nossa nutrição, né? Com equilíbrio. Definido isso, aqui, ó, sementes de qualidade fisiológica. Dentro da semente existe um ser vivo que depois que ele é formado e está pronto para ser semeada,
nada do que fazemos aumenta o vigor. Agora, conforme o tratamento que fazemos, podemos permitir que esse vigor se expresse com maior ou menor potencial. Esta é a filosofia do tratamento à base de Excellence, onde entramos com o Standard Top. No Standard Top existem 3 produtos: fipronil, tiofanato metílico e piraclostrovin. Piraclostrovin nos garante uma planta com maior arranque inicial e com maior biomassa de raízes. Portanto, uma planta com maior habilidade para aproveitar água, para aproveitar adubo e para aguentar melhor a pancada de um ataque de nematóide ou de um ataque de percevejo castanho. Outra coisa importante, o cotilédone permanece verde por mais tempo. O que o cotilédone representa para a planta até V1? Garantia de crescimento radicular, garantia de crescimento de parte aérea. Ou seja, o cotilédone representa para a planta a mesma coisa que o leite materno representa para o recém-nascido. O efeito do Standard Top é eterno? Não, ele mingua. Então a planta vai perdendo aquela bioativação. O que está sendo proposto? Aplicação de piraclostrovin em V3, V4. Para novamente resgatarmos a ativação da planta. Mas o mais importante de tudo é o caráter preventivo, que nos garante bacheiro mais ativo em comparação a onde não se faz. E aí então nós passamos a ter uma lavoura que fecha a rua mais rápido, elimina a mato-competição, aproveita melhor a luz solar, há maior oportunidade para engalhamento, como vocês podem perceber nessas fotos aqui, ó. E a partir disso nós temos mais sítios produtivos, né? Por que o piraclostrovin faz isso? Porque capacita a planta a aproveitar melhor o nitrogênio que ela absorve. E quando a planta aproveita melhor o nitrogênio que ela absorve, ela produz mais clorofila. O que significa mais clorofila? Eu passo a ter a bobina da planta com maior capacidade para produzir energia. Mais ácido nucleico, mais divisão celular, mais sítios reprodutivos, mais aminoácidos. Enfim, nós passamos a ter uma planta muito mais ativa. Vocês poderiam dizer, mas não é muito cedo estar aplicando o Comida em V3, V4 no vegetativo ainda? Será que estamos jogando dinheiro fora? A ideia é protegermos o bacheiro. E será que o bacheiro é importante para a produtividade de soja? É só comparar qual que é a participação do bacheiro no total da produção de uma planta. O professor Forcellini fez um screening com várias variedades e ele computou que, na média, a participação do bacheiro varia de 18% até 33%. Pergunto aos senhores, será que compensa proteger o bacheiro? Claro que sim. Bom, e aí quando nós começamos a entrar na parte de diferenciação reprodutiva, R1 posiciona-se Ópera, onde existe também piraclostrovin, que vai manter a planta verde por mais tempo, vai reduzir a respiração. Respiração é gasto de energia. Então eu passo a ter uma planta que produz mais energia por fotossíntese, gasta menos energia com respiração, fica com mais poupança. E com mais poupança, a planta tem condições de crescer patrimonialmente. Finalmente, o que nós temos? Uma planta que está estimulada pelo piraclostrovin, produzindo mais hormônios da jovialidade, portanto com maior habilidade para ser produtivo. Um produto que diminui a produção do hormônio do envelhecimento e, portanto, a planta fica jovem por mais tempo. E um produto que evita o acúmulo de radicais superóxidos. Todo dia, o simples fato da gente estar vivo, a gente está se matando. Todo dia nós produzimos radicais superóxidos. Principalmente quanto mais carne vermelha comemos e mais cachaça tomamos. Mas quer saber de uma coisa? Não estou nem aí. Não abro mão de uma picanha maturada, de uma cerveja bem gelada, né? As mulheres que são mais vaidosas visitam o médico de medicina ortomolecular e falam assim: não, minha filha, não se estresse, não. Troque a picanha por um peixinho. Abra a boquinha aqui que eu vou dar um remédio para combater radical superóxido. Ninguém quer envelhecer, ninguém quer morrer. Então essa é a ideia, né? Nós temos uma planta que permanece fisiologicamente ativa por mais tempo e, portanto, com maior oportunidade para se tornar produtiva. Esta é a estratégia que o campeão mundial de produtividade de soja lá nos Estados Unidos faz. Kip Cooler, né? Ele vai fazendo reposição hormonal e lá nos Estados Unidos, onde não tem doença, ele utiliza um fungicida chamado Headline. O que é o Headline? Piraclostrovina pura, é o Comet.
Por que eu fiz essa pergunta para ele? Por que você utiliza Headline se vocês não têm impressão de doença? A resposta dele: não estou preocupado com doença, eu não tenho. Estou preocupado com os efeitos fisiológicos que o produto me proporciona. Mas eu digo para vocês, a Excellence é um sistema de cultivo que nos vai ofertar uma lavoura com maior capacidade para transformar água, luz e nutrientes? Mas não faz milagre. Então, temos que começar construindo um perfil de solo, manejo fitossanitário, manutenção de matéria orgânica, rotação de culturas, variedade e nutrição equilibrada. E a base? Solo. Não adianta se iludir. Qualidade de semente, qualidade de tratamento, visando esse maior arranque, né? E aí, monitoramento. Porque com o monitoramento, somos mais preventivos. E precisamos apostar em defensivos que tenham qualidade, tanto para o propósito que se destinam, quanto para garantir a bioativação da planta. Valeu! A bola está com você, meu jovem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jair, eu trabalho na área de desenvolvimento do mercado da Basf, sediado aqui na região do Berlândia. Pessoal, esse sistema que a Basf está lançando, a gente já tem 3 anos de estudo aí na região, né, no Brasil, e é um sistema, foi muito bem explicado aí pelo professor Pazetti. Ele compõe aí de 3 produtos da empresa, né? Que são produtos que, além da proteção contra pragas e doenças, nos auxiliam nos benefícios de fisiologia, né? O Standard Top, que é usado no tratamento de sementes, 100 ml por hectare, né? O Comet, que nós posicionamos a 0,3, 300 ml, juntamente com o glifosato em soja RR ou com graminicida em soja convencional. E as aplicações de Opera, né, a meio litro por hectare, que já é muito utilizada no mercado de soja, posicionando e fechando aí o sistema Excellence Soja. Nós estamos aí esse ano já dentro da nossa regional com praticamente 120 mil hectares tratados nessa safra, né, por grandes produtores, e o resultado tem sido muito bom em termos principalmente de áreas onde houve essa estiagem, né, 20 dias aí sem chover. Você vê uma planta mais resistente e uma planta mais sadia. Então o resultado com certeza vai ser melhor. E aonde que cada produto aqui, nós vamos estar lá no stand. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o sistema, nós vamos estar à disposição lá, tá bom?